Tenho certeza que vai ser tremendo. É um tempo de nós edificarmos, amém? Queridos, abra comigo aí no livro de 2 Reis. Deus colocou uma palavra no meu coração. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Você que está em casa aí, manda uma mensagem. Depois os meninos vão mandar aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Dia de terça-feira, se você não tem compromisso aí, queridos, tem sido demais. Seja muito bem-vindo ali na terça-feira. O Senhor tem falado ao nosso coração ali. Tem sido demais. Vai lá conhecer. Tem sido um lugar muito simples, mas muito cheio de Deus. Amém? Quantos aí têm participado lá na terça? Tem sido demais, né? E essa terça eu estava viajando, mas fiquei sabendo que foi demais. E é muito bom saber que sem a nossa presença, a obra de Deus continua funcionando do mesmo jeito, né? Uma coisa que nós aprendemos, que ninguém é substituível, mas você faz falta, né? Ninguém é substituível, mas ninguém é igual a você, tá? Põe isso no seu coração. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, você não é insubstituível. Mas eu falei assim: mas ninguém é igual a mim, né? Então, deixa eu te falar algo. Você é muito especial para Deus, amém? Você é especial. Eu tenho certeza que nesses dias Deus quer fazer algo tremendo. E nós vamos aprender algo aqui tremendo na palavra de Deus. E olha só, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15. 2 Reis, capítulo 6. Vem contando a história de Eliseu e seu discípulo. E algo tremendo aconteceu aqui nesse lugar. Havia uma guerra, eles estavam cercados naquele momento. E olha só o que acontece. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros havia cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Você pode dizer, fala assim: mais é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Você crê que você e Deus é maioria? Fala assim: eu e o Senhor, nós somos maioria, amém? Você e Deus é maioria. E aqui diz então, olha só que tremendo. Orou, verso 17. Orou Eliseu e lhe disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, ele orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te que essa gente seja gente de cegueira. Feriu-lhe de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Senhor, é a tua palavra, queremos orar nessa noite, queremos te agradecer, que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Queremos ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que ninguém saia aqui desse lugar da mesma forma que chegou, que a tua palavra penetre o mais profundo do nosso coração, que o Senhor fale e não te cales nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto muito interessante, porque a Bíblia fala que naquele momento o povo de Deus estava sendo cercado e o discípulo do profeta estava desesperado. Chega até o profeta e fala: olha, nós estamos cercados aqui pelo inimigo. Ele olhando pelos olhos natural, e de repente ele fala, chega para o moço, para o profeta, e o profeta fala assim: espere só um momento, que nós vamos orar. E de repente os olhos dele começam a se abrir, e ele começa a enxergar coisas que aos olhos humanos era impossível de enxergar. E eu coloquei o título da palavra, coloca aí para mim, eu não sei quem está lá no Data Show para mim? O Tiago. Tiago, olha só, enxergar aquilo que o inimigo não vê. Eu tenho certeza que nesses dias Deus quer abrir os seus olhos e Deus quer abrir os meus olhos, amém? Você vai começar a enxergar coisas que o inimigo não enxerga. Tem momentos que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e nós nos sentimos encurralados. Mas Deus quer abrir os seus olhos e Deus quer abrir os meus olhos, amém? Quantos aqui querem ter visão aberta? Deixa eu ver. Quando eu falo de visão aberta, muitas pessoas têm medo.
Você está disposto a abrir os seus olhos espirituais mesmo, querido? Vou perguntar novamente. Você está disposto, está disposta a abrir os seus olhos espirituais? Às vezes uma pessoa um dia falou assim para mim: pastor, eu quero ter experiência com anjos, eu quero ver anjos. Eu falei: você tem certeza disso que você está pedindo, querido? Você sabia que demônios também já um dia foram anjos? Você sabia disso? Que um dia, que demônios foram anjos caídos. Então quer dizer que se você abrir os seus olhos para ver anjos, você vai ver anjos. Quantos entenderam? Vocês entenderam ou vocês querem que eu desenhe? Eu vou perguntar novamente, você quer ver anjos? Hã? Você quer ver anjos? Aí, as mãos abaixadas. Você vai ver anjos. Você vai ver anjos, né? Então nós precisamos entender, queridos. E a primeira coisa que eu coloquei, enxergar aquilo que o inimigo não enxerga. Você vai começar a ver coisas que o inimigo não vê. E Deus vai abrir os seus olhos para ver coisas sobrenaturais, amém? E a primeira coisa que eu coloquei, porque às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, ele estava perdido. Sabe aquela visão do profeta Ezequiel? Quando Deus leva o profeta Ezequiel ali no vale de ossos, e Deus pergunta assim para Ezequiel: Ezequiel, por acaso pode esses ossos reviver? Então Ezequiel olha e fala assim: Senhor, tu sabes. É muito fácil a gente falar isso, Senhor. Não, Deus não falou, Deus sabe. Mas às vezes nós queremos tirar a responsabilidade de nós e colocar em Deus. Fica linda a resposta. Não, o Senhor sabe. Mas não foi isso que Deus perguntou. Deus perguntou: Ezequiel, pode por acaso esses ossos reviver? Ele olha e fala assim: Senhor, tu sabes, Linda a resposta. Mas não foi isso que Deus falou. Deus queria uma resposta do profeta. Deus quer uma resposta de mim e Deus quer uma resposta de você. E de repente aquele homem olha um vale de ossos seco. Ele viu o vale de ossos seco, mas Deus via um exército de Deus. Deus, ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Sabe, queridos, eu creio que nesses dias Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Deus quer nos levar num nível mais profundo. Não é mais tempo de nós estarmos nos lugares rasos. Não é mais tempo de nós estarmos aqui nas águas rasas. É tempo de nós mergulharmos no profundo de Deus. E a primeira coisa que eu coloquei, coloca o primeiro tema. Eliseu enxerga milagres no meio da escassez. Então, quando a gente abra comigo lá em Reis capítulo 4. Vamos lá, Reis capítulo 4, versículo 2. Tiago, vai me ajudando aí, porque às vezes não vai dar para mim abrir aqui a Bíblia. Eliseu lhe perguntou para a mulher, coloca o versículo 1 para mim, para a gente entender o tema. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Ele era um homem de Deus. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem de Deus, mas passava por momentos difíceis. E a Bíblia fala que ele morreu. E naquele momento, teu servo morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado o credor para levar os meus filhos, para lhe serem escravos, porque aquele homem devia muitas coisas. Versículo 2 agora. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa? O que você tem em casa? Então a primeira coisa que aquele homem fez, foi abrir os olhos dela. Aquela mulher só enxergava morte, aquela mulher enxergava escassez, mas ele leva aquela mulher a refletir: o que você tem em casa? Então olha só o que acontece. Respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu tenho só um pouquinho. Então a primeira coisa, aquele profeta faz aquela mulher enxergar o que ela tem em casa. Talvez o seu milagre está diante de você e você não está enxergando. Talvez está diante dos nossos olhos. Então a pergunta do profeta, ele fala: o que você tem em casa? Ela fala: eu não tenho nada. E aquele homem fala assim: o que você tem? Ela olha para um lado, olha para o outro, fala assim: eu só tenho uma botija. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendo, talvez tem coisas que Deus quer usar, que já está nas tuas mãos, que está nas minhas mãos. Então a primeira coisa, perguntou: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Versículo 3.
Então disse, vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, olha só, não poucas. Ele estipulou a quantia, queridos? Ele estipulou a quantia ou não? Não. Falou assim, ó, o quanto você trouxer, traga o máximo que você puder. Então vamos lá, versículo 4. Então entra, fecha a porta, o poder da porta fechada, sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Versículo 5. Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e estes chegaram às vasilhas, e elas enchia. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então quer dizer que enquanto havia vasilha, havia azeite. Quer dizer que se ela tivesse trazido assim, vasilha até hoje, as vasilhas estavam cheias. As vasilhas só parou porque ela não trouxe o suficiente. Então a primeira coisa, aquela mulher, então a primeira coisa que eu aprendo, aquela mulher, ela viu, né? Ela não enxergou nada. O profeta enxergou o quê? O milagre. Então a primeira coisa que eu coloquei para nós meditarmos hoje, né? Aquela mulher, ela não enxergava, ela enxergou escassez, ela enxergou fome. E o profeta enxergou o quê? Multiplicação. Então, o que nós aprendemos hoje? O profeta enxerga o quê? O milagre. Aquela mulher enxergava o quê? Escassez. Eu lembro um tempo atrás, um pastor estava contando uma experiência que ele teve. Ele foi visitar uma família, e quando ele foi na casa daquela família, né, ele chegou lá naquela casa, e aquela família estava passando por alguns problemas, algumas lutas, e naquele dia havia cortado a energia daquela casa, e era um talão de energia, era R$ 98, R$ 95 o talão de energia. Então o pastor ficou muito comovido com aquela família, falou assim, olha meu irmão, eu vou deixar esse dinheiro aqui, deixou R$ 100, uma nota de R$ 100, falou assim, olha, você paga energia, né, porque você está com criança pequena e tal, e foi embora daquela casa. Bom, aquele pai, junto com aquela mulher e as crianças que estavam ali, ele tinha 3 crianças, tinha uma criança, uma bebê, de 3 meses mais ou menos, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para aquele talão, e aquele pastor enxergou apenas um talão de energia. Aquele homem olhou para a esposa, e falou assim, você sabe fazer bombom, né? Ela falou, sei. Ele foi lá, comprou umas forminhas, comprou um chocolate, comprou um recheio, falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer bombom e eu vou sair para vender, arrumar uma caixinha tal, toda bonitinha, e ele saiu de manhã, aquele dinheiro que o pastor deixou para pagar a energia, ele comprou chocolate e tal, e ele saiu, vendeu todo aquele dia, vendeu todos os bombons, ele voltou para casa, e ele comprou mais chocolate e tal, a esposa fez mais alguns bombons ali e tal, ele saiu de novo, vendeu, de novo ele saiu, comprou mais, e aí assim, ele pagou o talão de energia, ainda sobrou ainda um dinheiro, ele comprou mais material para ele vender, e queridos, ele sobreviveu mais ou menos 1 ano e meio, vendendo bombom, sustentando a família com R$ 100. Aqueles R$ 100, ele sustentou toda a família durante 1 ano e meio. O pastor apenas enxergou um talão de energia pago. Aquele homem conseguiu enxergar o sustento da família durante 1 ano e meio. Às vezes nós olhamos, parece pouco, mas o pouco na mão de Deus se torna muito, amém? Qual que é a sua visão e qual é a minha visão? O pastor pensou que estava fazendo algo, né? Falou assim, olha, está aqui R$ 100, você paga energia. Mas aquele homem não só pagou energia, ele conseguiu pagar, durante 1 ano e meio, ele pagou o aluguel, ele conseguiu trazer o sustento para casa, pagou energia, sustento para os filhos. Então aquela mulher enxergava o quê? Escassez. Mas o profeta enxergava o quê? O milagre. Então qual que é a sua visão e qual é a minha visão? Então aqui nós aprendemos algumas coisas. Eu fico olhando ali no livro de João, capítulo 6, havia uma multidão ali sentada, mais de 20 mil pessoas, e Jesus fala, olha, alimente essas pessoas. Eu falo, mas
Senhor, nós precisaríamos ali de tanto dinheiro para alimentar esse povo. Mas o Senhor fazia isso para experimentar o coração das pessoas. E de repente um menino com 5 pães e 2 peixes, talvez aquele menino podia ter falado, não, eu não vou dar esses pães, porque esse aqui não vai dar para nada, eu vou ali para a moitinha, vou comer escondido, vou chamar meus amigos. Chegou ali para Jesus, talvez, e de repente ele fez parte do milagre. Ele chama os 12 discípulos. Sabe, queridos, eu fico olhando, o Senhor chama todos nós a fazer parte do milagre, amém? Você precisa fazer parte do milagre. O que é isso para tanta gente? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós, Eliseu enxergava o milagre, não a fome nem a escassez, amém? Nós precisamos começar a enxergar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos enxergar aquilo que Deus quer que eu e você enxergamos. Vamos lá, segunda coisa que eu coloquei. Segunda coisa, Eliseu enxergava o milagre, não os impedimentos. Vamos lá, coloca aí para mim, Reis capítulo 4. Uma outra mulher, e ela era estéril. Vamos lá. Então disse o profeta, que há de fazer por ela? Uma mulher, quando ele passava, ela falava assim, esse homem é homem de Deus. É interessante, queridos, porque esse homem passava, ele não estava cantando, esse homem não estava orando, esse homem não estava fazendo nada, esse homem só passava. E um dia ela olhava e falava assim, esse homem é homem de Deus. Às vezes a gente olha, a gente pensa que para ser homem e mulher de Deus, a gente tem que estar pregando, cantando, falando. Esse homem só passava. Depois você vai ler o texto, lê lá. Esse homem passava tal. Eu gosto de contar isso aqui, eu lembro um dia, o Dudu tinha acabado de chegar na igreja tal, ele tinha uns 15 anos de idade, e onde eu ia, ele falava assim, eu vou com você. E eu fui numa reunião de professoras, e ela falou assim, você podia levar uma palavra? Eu falei, levo, né? Era um churrasco só de professoras tal. E quando nós chegamos ali no corredor, tinha uma pessoa que estava cantando, tocando um violão tal, uma pessoa conhecida aqui da cidade na época, muito conhecida. E quando nós fomos entrando no corredor, ele estava cantando. E a música que ele estava cantando era mais ou menos assim, ó. E aí cantando, né? E música sertaneja é tão ruim que precisa de 2 para cantar. Aí, pessoal, o que acontece? Pois tal. Estava cantando, né? E eu estava cantando, e eu não sabia quem estava cantando, porque nós estávamos entrando no corredor, Cíntia, né? E eu estava lá. Você pode provar milhões de beijos, mas nem te dar como eu te dei. Né? Nós entrando no corredor, e ele cantando. Aí eu olhei e falei assim, eu conheço essa voz, né? E a hora que eu entrei no corredor, mas o Dudu, né, a hora que nós ele estava, por que eu estou cantando? Só para você entender o que ele fez. Mas ele estava cantando mais ou menos, pois quando... Aí quando ele me viu, eu falei assim, poderoso Deus, poderoso Deus. Eu parei e falei, gente, eu estava cantando outra coisa. A hora que ele me viu, queridos, que ele viu que eu entrei no corredor, a hora que eu pisei no corredor, ele mudou a letra da música em 2 minutos. Todo mundo que estava lá assim, olhou para ele assim, ninguém estava entendendo nada. Pois sempre que um outro te tocar. Aí a hora que ele olhou para ele, falou assim, poderoso. Mas ele mudou o tom de uma facilidade tão rápida, né? Mas deixa eu te falar algo, queridos, né? Só para a gente entender aqui, né? Então disse o profeta, o que há de fazer? Então ela respondeu, o que tens, né? Meu marido já é velho. Sabe, queridos, as pessoas vão te conhecer não é pelo que você fala. Você pode falar o que você quiser, mas as nossas atitudes falam muito mais do que qualquer coisa. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma visita ali no presídio, havia um jovem que estava preso ali e tal, e a hora que eu entrei na cela para conversar com ele, a hora que eu entrei, eu falei assim, pois é, pastor, a palavra de Deus diz assim, 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 a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Queridos, ele citou versículo que nem eu conhecia na Bíblia, de cor, né? Não é que eu não li a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas eu não lembrava. Ele começou a falar versículo, 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 versículo.
hora que terminou, né, ele falou mais ou menos uns 15 minutos, porque a palavra de Deus, tal lugar fala assim, porque tal lugar fala assim, tal lugar fala assim, tal lugar fala assim, né, pastor, tal. Eu falei, pois é. A hora que terminou, eu falei, então tá, meu irmão, o Senhor te abençoe. A hora que eu estava saindo, ele falou assim, você não vai falar nada não? Eu falei, vou. Pega um desses versículos que você citou para mim, vive eles, e você não vai estar mais aqui nesse lugar. Sabe, queridos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, queridos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é só conhecimento, é viver a palavra de Deus. Então, queridos, ele sabia mais de versículo bíblico do que eu. Afinal de contas, ele tinha mais tempo do que eu para decorar, né? Muito mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito, né, vivifica a nossa alma. Então, se você pegar o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vive ele. Vive aquele versículo. E aquilo vai fazer diferença na sua vida e na minha vida. Então, a segunda coisa que eu citei aqui, sabe? Aquela mulher já tinha perdido as esperanças, aquela mulher era uma mulher estéril. O profeta pergunta, o que é o desejo do coração dela? Qual que é o desejo do seu coração hoje, queridos? O que o seu coração anseia, você que está em casa? O que você deseja? Coloca aí para mim o título, né? Do segundo, enxergar o milagre, não os impedimentos. Aquela mulher enxergava o impedimento, ela falava assim, olha, eu sou uma mulher estéril, eu não tenho filho. Às vezes nós enxergamos apenas o empecilho. Quando Jesus chega ali no túmulo de Lázaro, as pessoas viam apenas uma pedra. Jesus fala assim, tirai a pedra. Tirai a pedra. Quando Jesus fala tirai a pedra, por que Jesus não tirou a pedra? Tem coisas que eu tenho que tirar. Tem coisas que é você que tem que tirar, queridos. Ninguém vai tirar por você. Tem coisas que vai depender de você. É de você. Eu acho muito interessante, queridos, isso aqui que eu vou falar. Nós estamos aí vivendo um tempo, né, de desafios. Tem coisas que é você que tem que tirar. Eu acho muito interessante, porque eu faço um curso com a doutora Ana Beatriz Nogueira. Ela é psicóloga, tal, tem várias graduações. Eu acho muito interessante o que ela fala. Ela fala assim, olha, deixa eu falar algo para vocês. Se você pegar a pessoa, tirar ela da depressão, ali, para mim é muito fácil, eu vou medicar ela, tal. O grande problema é no outro dia, quando eu chego para ela e pergunto para ela assim, qual que é a sua perspectiva de vida? O que você quer viver amanhã? Qual que é o propósito? A pessoa não sabe. E quando a pessoa não descobre o propósito, ela vai voltar a fazer as mesmas coisas. Quando o sol, ele tem um propósito. Qual que é o propósito do sol? Aquecer. O rio vai para onde? Vai para o mar. Um pé de laranja, ele vai produzir o quê? Laranja. E você? Qual que é o propósito da sua vida? É tão interessante porque cada uma dessas coisas que eu citei, ela já nasce com aquele propósito. Mas eu e você, nós temos que descobrir o propósito. E quando nós não descobrimos o propósito da nossa vida, nós ficamos perdidos. Porque o propósito vai te motivar você a levantar na segunda-feira. Talvez o propósito, ele é resumido em apenas uma palavra. Qual que é o propósito da sua vida? Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de destino. Quando você fala Alexandre o Grande, conquista. Nietzsche, os porquê da vida, né Cid? Por quê? Walt Disney, entretenimento. Quando você fala de Jesus, salvação. Quando você fala de Deus, família. Quando você olha, se eu perguntar para você hoje, você que está em casa, resume o propósito da sua vida em apenas uma palavra. Você sabe me dizer? Porque isso vai te motivar na segunda-feira. Isso vai motivar a minha vida. Qual que é o propósito da sua vida? Você fala, né? Bill Gates vai falar de janelas. Qual que é o propósito da sua vida hoje? Na segunda-feira. Projetos. Você tem projetos, queridos? Você tem projetos para segunda-feira?
que vai fazer você levantar da cama, trabalhar e lutar por aquilo, projetos da sua vida. Você precisa entender essas coisas, porque senão você vai começar a viver certas coisas no seu coração, e isso pode fazer você ficar estagnado na vida. Então, projetos. Então, a segunda coisa, né, enxergar o milagre, não impedimentos. Às vezes você vai conversar, sabe, queridos, eu não vejo problema, eu vejo, sabe, a solução das coisas. Vamos fazer isso. Ah, mas, já viu que as pessoas tudo vê problema? Não enxergue problema. Seja uma pessoa que resolva os problemas. Tem pessoa que tudo que você vai falar para ela, vamos fazer isso. Ah, mas isso aqui dá muito. Já viu pessoas que falam que vai dar muito trabalho? Tudo que você for fazer dá trabalho, queridos. Acordar pela manhã dá trabalho. Hoje à tarde, nós estávamos fazendo um trabalho com as crianças. Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Mas eu não enxergo o trabalho, eu enxergo o resultado. Eu não sei, porque ali no meio daquelas crianças, eu tenho certeza que ali tem profetas, ali tem pastores, ali tem missionários, ali tem a liderança futura da igreja. Você acha que fazer reunião de ensaio dá trabalho? Dá trabalho, pessoal. Mas se você for olhar, o gostoso é ver o resultado. Você olha a festa dos tabernáculos, ficou lindo, ficou lindo. Mas e os bastidores, querido? Sabe, você chega aqui, vê o espetáculo e tal. Quantos assistiram aqui o espetáculo de artes? Deixa eu ver. Vocês gostaram ou não? Se você não gostou, vem cá ensaiar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, pastor, mas eu acho, você não acha nada. Vem cá, às vezes para apresentar aqui, ó, uma cena de 5 minutos, nós ficamos uma semana inteira, queridos, saindo de casa 6 horas até 11 horas da noite ensaiando, para apresentar 5 minutos. Sabe aquela cena que da mesa entra, sai, sentou, abraçou, levanta, senta, tal. Queridos, foram 10 dias ensaiando para pegar o tempo da música, os meninos entender. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas achei demorado. Vem cá fazer, não é, Lu? Às vezes o pessoal não entende isso aqui. Ah, aquela música tal. Ninguém entende, pessoal. O problema não é o dia, o problema é os bastidores. É os bastidores. Eu achei interessante, uma pessoa falou assim, não, achei legal o ponto de pregação. Ah, achei legal, acho tão legal. Eu falei assim, legal é você colocar os bancos no seu carro, o som no seu carro, você levar, limpar o salão, depois entregar. Porque eles acham que é a mesma coisa aqui da igreja. Você chega aqui, tem o zelador que limpa tudo, já está tudo prontinho, né, Lu? E quando nós chegamos lá, né, William, tem que limpar o salão, depois montar som, montar as cadeiras, limpar tudo, depois terminou, você tem que limpar o salão, tal, sair de lá 11 horas da noite. O pessoal acha bonito, né? Aí vê lá, o pessoal olha nos status lá, né? Ponto de pregação, tava, nossa, que legal, né? Mas e o carro? Você tem que colocar banquinho, você tem que levar, voltar, buscar. Tem dia, né? Esse dia a Bruna foi entrar no carro e falou assim, mas amor, aqui não me cabe aqui dentro. Falei, aperta que cabe. Falei assim, fica aí, dá um jeito, né? Você vai, entra aí de jeitinho que vai caber, né? Às vezes você tem que ir só de primeira, porque não dá para passar a marcha, né? Porque tem tanta coisa dentro do carro. Mas sabe, queridos, quando a gente entende o propósito da nossa vida, sabe, você precisa entender o propósito da sua vida. Eu lembro um dia que a pessoa falou assim para mim, né? Eu troquei de carro, comprei um carro. A pessoa falou assim, não, pastor, quer dizer agora que você não vai fazer mais aquilo que você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Qual que é o propósito de Deus? Então, segunda coisa, Eliseu enxergava o milagre e não os impedimentos. Queridos, você enxerga a pedra ou você enxerga Lázaro ressuscitado? Então, tudo que você for fazer, tudo na sua vida, você vai enxergar a solução ou o problema. Já fazendo propaganda e ao mesmo tempo pregando, viu, Cíntia? A Cíntia está atendendo, viu, pessoal? Ela está com consultório, né?
ali atendendo as pessoas, né, no consultório. Ela é psicóloga, está atendendo no consultório. Dá trabalho, Cíntia? Dá muito trabalho. É muito mais fácil ficar quietinha. Mas você precisa entender qual que é a visão que Deus tem para a sua vida. Como você se move, queridos. O que você quer para a sua vida, o que você quer para a sua vida. Aprenda, queridos, aprenda as coisas. O que Deus tem para você? O que Deus tem para mim? Nós precisamos aprender. Cheguei de viagem na sexta-feira. Hoje eu já estava na parte da tarde, fui fazer teatro, fui pregar em outro lugar, tal. A maquiagem aqui deu problema nos meus olhos. Falei para a Lulu, vou sair, vou ter que ir lá no hospital. Mas agora meu eu estou chegando. Agora meu chega aí. Sabe por quê, queridos? Que eu podia falar assim, não vou, porque meus olhos. Né? É fácil, não é, queridos? Olha, pastor Carlinhos. Né? Mas nós precisamos entender, queridos. Eu sei qual que é o propósito. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei qual que é o objetivo da minha vida. Nós precisamos entender. Quando você enxerga aquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Então, terceira coisa que eu coloquei. Vamos lá, terceira coisa. O que Eliseu enxergava? Vamos lá, terceira coisa. Eliseu enxergava o quê? A ressurreição e não a morte. Aqui fala do menino que estava ali morto, né? A mãe ali estava passando, aquele menino estava na cama. Coloca o versículo para nós, fazendo um favor. Eliseu enxergava a ressurreição e não a morte. Versículo 32. 2 Reis 4:32. Olha só que interessante. Até o versículo 37. Aqui diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então a mãe falou que ele estava morto. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Verso 34. Subiu à cama, deitou sobre o menino, pondo a sua boca. Quando fala que ele colocou a boca, porque isso fala de uma palavra profética. Isso aqui, queridos, é só para a gente entender. Isso aqui é uma ilustração. Então fala que ele colocou a boca. Isso fala que ele liberou a palavra profética. Os seus olhos sobre os olhos, isso fala de visão. A sua mão sobre a mão, fala sobre imposição profética. Estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Verso 35. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, estendeu sobre o menino, esse expirou 7 vezes e abriu os olhos. Olha só que interessante, queridos. Enquanto as pessoas viam morte, aquele homem via o quê? Ressurreição. Queridos, nós estamos num tempo de crer no milagre de Deus. Sabe, talvez eu tenho orado nesses dias, e eu falo que cada macaco no seu galho, né? Mas eu tenho falado algumas coisas nesses dias. É tempo de nós não sermos mais omissos. Esses dias lá no ponto de pregação, eu falei assim, olha, o seu voto vai decidir o seu destino. Algumas pessoas falam assim, eu não voto, então alguém vai decidir por você. Então aquilo que você decidir no dia 30, queridos, pode mudar o destino dessa nação. E dependendo em quem que você for votar, eu já falei lá no ponto de pregação, então você compra 3 bolinhas e vai votar. Ah, pastor, eu não entendi. Então eu vou ilustrar para você. Dependendo em quem você for votar, você compra 3 bolinhas e vai votar com essas 3 bolinhas, tá bom? Ah, pastor, eu não entendi. Olha aqui todo mundo para mim e você que está em casa. Essas 3 bolinhas, dependendo em quem você for votar, o seu destino é ficar no farol, fazendo malabares, tá bom? Só que não vai ter ninguém para te dar dinheiro, sabe por quê? Porque esse também não vai ter. Você já percebeu que tem várias pessoas de vários países à nossa volta, que quem eles escolheram para a presidência, hoje eles estão aqui fazendo malabares no farol. Então, dependendo em quem você escolher, você vai ter que comprar 3 bolinhas. Mas, infelizmente, o único país ainda que tem alguém para dar ainda um dinheirinho na janela é o Brasil. Porque você fala, mas quer dizer que você gosta do A ou do B? Não, eu não gosto nem de A nem de B. Eu gosto da liberdade que Deus me deu.
eu ainda vou decidir pela minha liberdade, pela liberdade dos meus filhos, porque minha bandeira ainda é verde, amarela, azul e branca. Eu não quero que meus filhos vá para o farol fazer malabares. Mas eles não vão fazer aqui no Brasil, eles vão ter que sair para outros lugares, porque aqui não vai ter nem ninguém para dar dinheiro pela janela. Sabe, queridos, dependendo, se o político fosse escrever a Bíblia, dependendo alguns, teria só 9 mandamentos, né? Porque não roubarás seria tirado, né? Teria só... Aí, pessoal, e deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha aqui todo mundo para mim, pessoal. Aqui. Então pensa bem. Eu ainda escolho ser livre. Eu quero ser livre. Eu voto em valores e em princípios. Não estou votando porque homens são falhos. Mas eu continuo votando em valores e em princípios. E eu não quero que meus filhos vão para farol fazer malabares. Alguém aqui quer que seus filhos vão para o farol fazer malabares? Alguém quer? Alguém quer viver de cesta básica aqui nesse lugar? Sabe, queridos, as pessoas não precisam de cesta básica, as pessoas precisam de dignidade e emprego. Sabe, acorda, né? Acorda, né? Nós precisamos acordar. Então nós precisamos acordar para algumas coisas. Então é tempo de despertar. E o grande problema é que eu fico vendo os jovens, olha aqui para mim, todo mundo, os jovens, falar tanta besteira de coisas que não sabe. Não sabe o que é ideologia marxista, comunista, não sabe o que isso significa. Ninguém sabe. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa, ali na Venezuela, há 23 anos atrás, eles estavam ali lutando, ali brigando por um certo líder, que hoje os filhos deles estão catando comida no lixo. Era um país rico, riquíssimo, aqui, que conseguiram estragar aquele país. Então hoje, nós precisamos abrir os nossos olhos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, querido. Eu não quero comprar 3 bolinhas para os meus filhos. Se alguém falar assim, fala assim, então já compra 3 bolinhas para ir para o farol. Ou eu estou falando besteira aqui. Quantos já passaram aqui nos faróis e viram A, B ou C nos faróis fazendo malabares? Quantos aqui viram? Vieram de onde? Vieram de onde? Vocês querem? Você quer ir para lá? Você não vai para lá porque lá ninguém vai te dar, porque eles não têm dinheiro. Por que vem para o Brasil? Porque o Brasil ainda, na América, é o único. Então vai ter que ir para a Europa de bicicleta, né? Subir de bicicleta. Porque nem dinheiro para pagar ônibus tem. E de repente você vê pessoas falarem tantas besteiras. Então acorda. Nós precisamos acordar, pessoal. Eu quero continuar sendo livre. Eu quero continuar pregando a palavra de Deus. Eu quero continuar vivendo esse evangelho. Eu estive na China. Vai lá na China, queridos. Pra vocês entenderem. Sabe que na China não tem jornal? Eu perguntei, alguém sabe aqui, a praça, como chama aquela praça, gente? Alguém me ajuda aí, a praça famosa da China? Não é Praça Vermelha, não. A praça, não é da Paz, não, é outro nome. Vamos lá, quem me ajuda aí? A Praça do Céu, que tem um vaso grandão de flor, onde que aquele homem entrou na frente do tanque de guerra. A Praça da Paz, é isso mesmo? A Praça do Céu, a Praça da Paz, isso mesmo. Eu perguntei para o nosso guia, falei assim, e aquele caso que aconteceu aqui nessa praça, que aquele homem entrou na frente do tanque, falou assim, ele virou para mim e falou assim, isso aqui nunca aconteceu no país. Eu falei, oi? Eu estou doido, meu cabelo está balançando. Sabe por quê, queridos? Eles não têm informação. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Vamos lá, próximo. Vamos lá. O que Eliseu enxergou? O próximo. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor, Tiago.
Eliseu enxergava a cura, não a enfermidade. Aqui vem contando a história de Naamã. Não dá tempo de nós lermos. Aqui fala daquele general. Capaz que terça-feira eu vou falar um pouquinho sobre o general e a menina. O general e aquela menina ali. Aquele homem era um homem enfermo, um homem que era considerado pela sociedade, ele tinha várias vitórias do lado de fora, mas dentro de casa ele era um homem fracassado. Ele podia ser um homem conhecido do lado de fora, várias batalhas, mas dentro de casa era um homem enfermo. E de repente aquele homem, o profeta enxerga a cura daquele homem. Às vezes as pessoas enxergam apenas a enfermidade, mas o profeta enxergava a cura do profeta. E de repente, para nós enxergarmos a cura, queridos, nós precisamos tirar as nossas armaduras. Tem tantas armaduras que nós colocamos. A gente se mostra forte, tal. A gente olha assim para as pessoas. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente sabe quantas coisas elas têm enfrentado nesses dias. Tantas lutas. Às vezes a gente olha e fala assim, não, fulano é forte, fulano é guerreiro. Você já viu isso? A hora que você senta para conversar com a pessoa, fala assim, como que fulano está de pé? Né? Há um tempo atrás aqui, há mais ou menos uns 40 dias eu acho, eu fui tirar uma pinta, fui no médico por causa de uma pinta que estava aqui e tal, e aí eu mostrei uma pinta que tinha aqui, debaixo, aqui na minha barriga, e é uma pinta pequena, pessoal, pequenininha. Tá? Ele falou assim, não, nós vamos tirar essa pinta não tem nada, tal. Foi bem no dia que eu tinha que apresentar lá no ginásio. Ele falou, não, isso aqui não é nada, não, isso aqui é 5 minutinhos e tal. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Fui lá, primeiro ele atrasou 2 horas, depois aquilo que era para tirar em 5 minutinhos, ele gastou mais de 2 horas. Eu falei assim, Aí saiu tanto sangue e tal, ele aplicava a injeção não pegava tal. Eu falei assim, vai doutor, está doendo? Está cortando, doutor? Estou sentindo dor. Ele falou assim, não tem como, tal, beleza. Não é nada não. Fui pegar o resultado, falei, deu ruim. Eu olhei para um lado, ele olhou para mim, e falou assim, uai, Elton. Eu falei, uai, doutor. O que nós vamos fazer? Eu falei, vamos tratar, uai. Vamos tratar. Sabe, queridos, às vezes a gente olha, né? A Bruna me ligou e falou, o que deu? Eu falei, deu muito legal, não. Ela falou, você está brincando comigo? Ela fala assim, porque às vezes ela não acredita, porque é do jeito que eu falo, né? Ela falou assim, você está brincando? Eu falei, não estou brincando não, senhor. E aí ela falou assim, você está brincando comigo? Eu falei, não estou brincando não, estou falando sério. Sabe, querido, depende da forma que você enxerga. Ela falou, e agora? Eu falei assim, e agora vamos resolver o problema aí. Tem gente que vê o problema, eu vejo a solução. Amém, queridos? Amém? Tem gente que vê problema, a gente vai ver a solução. A gente vai, céus, vamos lá, gente. Vamos partir para cima, vamos lá, vamos avançar. Jesus não nos chamou para ficar aqui nesse lugar a passeio. O Senhor nos chamou para viver o quê? Uma guerra, amém? Vamos lá, o próximo. Eu acho que é o último, para terminar. Lu, me ajuda. Eliseu enxergava livramento e não desgraça, amém? Aquele jovem, ele estava enxergando o quê? Falou assim, olha só, problema, tal, estamos cercados. Mas Eliseu enxergava o quê? A solução. Eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar hoje, mas eu quero que você mude os seus olhos hoje. Deus quer mudar a sua visão. Deus quer mudar a sua visão. Sabe aquela coisa ali? O pastor enxergava apenas um talão de energia. Aquele homem enxergava o sustento da família durante 1 ano e meio. Então, tudo depende da sua visão. Tudo depende da sua visão. O que é isso, né? Eu me lembro agora qual que é o nome. É um pregador muito famoso. Eu esqueci agora o nome dele. Ele tomava conta de uma creche ali nos Estados Unidos. E um dia ele chegou ali, tomava conta daquela creche e não tinha nada para comer em casa. Não tinha nada ali naquela creche. Chegaram para ele e falaram assim, olha, não tem nada para dar para as crianças. Ele falou assim, mesmo assim, coloca a mesa, coloca as xícaras e chama as crianças que nós vamos sentar em volta da mesa.
Sentaram em volta da mesa, ele olhou para o céu e falou assim: Pai, graças te damos, porque o Senhor disse na tua palavra, o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. E de repente o interfone tocou, era o padreiro, falou assim: olha, eu tive uma encomenda de pão, mas as pessoas agora não quiseram mais os pães, e para não desperdiçar os pães, vocês querem aproveitar aqui na creche? Ele falou: queremos. Aí colocaram os pães para cada criança, tal, voltaram, deram as mãos, olharam para o céu, falaram: Pai, Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. O Senhor falou que o Senhor vai pôr o pão a cada dia. O interfone tocou de novo, era o leiteiro. Falou assim: olha, eu não sei porquê, mas nós erramos aqui, nós trouxemos mais leite do que da entrega, e vai sobrar, vocês querem aproveitar aqui na creche? E de repente, ele colocou o leite ali para as crianças. Querido, depois ele abriu vários orfanatos ali na Inglaterra, porque Deus deu uma palavra para ele. E ele sempre embasou o ministério dele, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. O pão nosso. Talvez hoje eu olhe aqui assim, você olha para mim e fala assim: Elton, tem poucas pessoas, mas eu continuo ainda com aquela visão, que nós vamos fazer a nossa reunião, sabe aonde? Aonde? No estádio. Vocês duvidam? Queridos, às vezes eu olho e falo assim: eu já preguei no circo. Quantos foram no circo o dia que eu preguei? Fui pregar no circo, encontrei com o dono do circo, ele falou assim: eu estou procurando um pregador, porque eu quero que faz um culto no circo. Eu falei assim: seus problemas acabaram. Queridos, aí depois eu falei assim: o que eu vou pregar no circo? Cheguei lá no circo e falei assim: eu não sei se eu falo respeitável público, ou se eu falo paz do Senhor. Essa semana nós estávamos num encontro de casais ali em Caldas Novas com os pastores, tinha 87 casais de pastores, me ligaram e falaram assim: você pode dar uma palavra? Eu falei: posso. A hora que eu cheguei lá, eu olhei aqui, tanto de pastor, né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, e estava o pastor Ari, né? Estava Humberto, né? Estava os pastores de Ribeirão Preto, e eu olhava assim: igreja que tem 5.000 membros, né, Lu? 10.000, eu falei assim: o que eu vou falar? Falei assim: estou me sentindo como um leão na cova dos Daniéis, mas vamos lá, vamos pregar. Mas eu acho que uma das coisas que nós temos que ser, sabe o que, queridos? Ousados. Na pandemia, o pessoal me ligava e falava assim: você pode dar palestra nas escolas? Eu falei: posso. O que você vai falar? Eu falei assim: eu vou falar sobre como viver o dia de amanhã, sem medo do amanhã. Beleza. Falava para mim, falava assim: mas você não pode falar de Deus. Você já viu pôr o microfone na mão de pastor e falar que não pode falar de Deus? É a mesma coisa você amarrar cachorro com linguiça. Coloca o microfone. Eu lembro um dia, né? A Carla, a esposa do Léo, me chamou para ir na escola, para dar uma palestra. A hora que eu cheguei lá, a diretora falou assim: você não pode falar de Deus. Aí eu olhei para a Carla e falei assim: Carla, e aí? Ela falou assim: pode falar, Elton. Eu falei: Carla, mas vai dar ruim para você. Ela falou assim: eu seguro as pontas. Queridos, não tem como, queridos? Você colocar o microfone na mão do pastor e falar que ele não pode falar de Deus. Eu fui esses dias, me chamaram para falar sobre a China, numa escola. Eu fui lá, e a diretora falou assim para mim: olha, mas você não pode falar de Deus. Eu falei: tá, beleza. Eu falei assim: eu vou falar sobre as 5 leis que trouxeram o comunismo sobre a China. E a última lei era proibindo falar de Deus. E a última lei sobre a China foi sobre que não podia falar de Deus. Sabe o que traz o comunismo ali naquele lugar? É não poder falar de Deus. E a diretora falou que eu não posso falar de Deus aqui. Vocês acreditam, alunos? E os meninos: acredito. Então vou falar: Deus, Deus, Deus. Coloca o microfone na mão do pastor e fala que não pode falar de Deus, querido.
Tem como? Tem como, gente? É a mesma coisa que você colocar uma bala na mão de uma criança e falar assim: você não pode chupar essa bala. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. Eu quero que você enxergue aquilo que Deus tem para a sua vida. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Abra os nossos olhos. Não queremos ver problema, mas queremos enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abra os nossos olhos, Senhor. Não queremos ver os problemas, mas queremos ver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não queremos ver a doença, mas queremos ver a cura, queremos ver a restauração, queremos ver o milagre do Senhor, queremos ver o milagre do Senhor. Abre os nossos olhos para ver o sobrenatural do Senhor. É tempo de nós vivermos o sobrenatural do Senhor. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido, levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eu quero ver o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Você que está em casa, você vai viver o sobrenatural. É tempo de nós entrarmos no sobrenatural do Senhor. É tempo de vivermos o sobrenatural, o sobrenatural. É tempo de mergulharmos nas águas do Espírito e viver o melhor do Senhor. Sabe, queridos, abre a tua boca e começa a dizer: Deus, eu quero viver o milagre do Senhor. Eu quero que seja um tempo profético sobre nós, que seja um tempo profético sobre a igreja. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Você pode dizer ao Senhor nessa noite, queridos. Nós vamos terminar essa reunião cantando essa canção. Abre os nossos olhos, Deus, e leva-nos a enxergar o sobrenatural do Senhor sobre nós. Aleluia! Isso, queridos, abra a tua boca, começa a adorar ao Senhor, começa a glorificar ao Senhor nessa noite, começa a glorificar o nome do Senhor. Isso, queridos, abra a tua boca. Queremos te adorar, Senhor, queremos te bendizer. Tu és a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Sabe, queridos, deixa o Senhor abrir os seus olhos. Aquela porta da restauração dos seus sentimentos, aquela porta de emprego, aquela porta da restauração da tua família, aquela porta do seu milagre. Fala: Senhor, eu quero enxergar o meu milagre hoje, a restauração da tua família. Enxergue pelos olhos da fé. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em seu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, Em seu nome há poder. em Seu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, Eu creio em ti, meu Deus. Senhor, nós te louvamos nessa A noite. esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou pra ser
Teu nome há poder. Em Seu nome há poder. Eu quero Teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Vão romper. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Se o Senhor falou, vai acontecer na nossa vida. Você pode dizer isso comigo? Faz isso. Se o Senhor falou, vai acontecer na minha vida. Queridos, que o Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua casa. Você que está em casa aí, o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Eu te espero amanhã pela manhã e te espero à tarde. Olha aí para a pessoa do seu lado e fala assim: você não vai precisar comprar 3 bolinhas.